Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Jesus na Cidade. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. E se você está gostando, por favor, me ajude a divulgar. Mande o link aí para os seus amigos, mande o link para pessoas que você acha que tenham a ver com esse conteúdo, para pessoas que estejam engajadas com a missão de ser Jesus na cidade, de ser a manifestação do amor de Deus, causando transformação em caráter individual, em caráter coletivo, sendo a expressão do reino e, portanto, efetivamente fazendo diferença na vida de pessoas, na vida e também na história de comunidades. Quero te pedir também, caso você ainda não tenha o feito, que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber aí a cada vídeo que for postado o aviso e dessa forma para que você possa assistir. E já quero adiantar aqui que, para além das entrevistas semanais, nós vamos começar a produzir outros conteúdos, pílulas diárias. Nós já postamos os recortes também das entrevistas, mas vamos fazer conteúdos menores, dedicados mesmo, que não são oriundos aí das entrevistas. Então, aguarde as novidades que em breve, já nas próximas semanas, nós estaremos postando esses conteúdos. E hoje eu tenho o privilégio, a honra, a alegria de entrevistar, de conversar de verdade. Aqui não são entrevistas, são bate-papos com um amigo querido que é o Alberto Lins. O Alberto, ele é teólogo, ele é terapeuta familiar, ele é casado com Marília, ele é pai de Vitor, ele é pai de Mariana e ele coordena, ele é um assessor da Tear Fund, a quem eu aproveito nessa introdução para agradecer o fato deles terem me acolhido como indivíduo inspirado e também muito fruto da ingerência do próprio Alberto, que está aqui comigo. Programa que acabou agora, recentemente, há 5 dias atrás, exatamente em março, findou o programa, mas eu tive o privilégio de passar 3 anos fazendo intercâmbio, trocando experiências com irmãos muito queridos do Brasil e de outras partes também aqui do continente sul-americano. Eu vou trazer essa turminha aqui para conversar com a gente também, mas para além desse programa eu já tenho tido contato com a Tear Fund há muito tempo, realmente uma missão muito engajada na transformação de comunidades, na propagação da cultura do reino. E o Alberto é assessor da Tear Fund aqui, nível América Latina e Brasil, e numa atuação de transformação social, de transformação de comunidades através da igreja. Ele coordena um programa chamado CCT, Community Church Transformation, e eu quero, Alberto, que você dê aqui a sua primeira saudação a quem está nos assistindo e complemente aqui algo que eu tenho omitido. Eu sei que tem muitos outros predicados aqui para falar a seu respeito. Não, meu amigo, para mim é um privilégio poder estar aqui nesse espaço, né? Que bom que a gente tem a tecnologia que nos une e que esse conteúdo continue abençoando muitas pessoas aí em volta da cidade e das muitas cidades na América Latina como um todo, né? Como você bem falou, eu estou aqui na Tear Fund, né? Trabalho com essa organização confessional, cristã, que tem atuado há mais de 50 anos e atualmente está em 50 países. Eu componho atualmente uma equipe latino-americana, mas a minha atuação de forma mais prática acontece no Brasil, né? Uma coisa importante que talvez aí não foi citado é que eu moro em Recife, né? Então eu sou um nordestino aí, neto e filho de sertanejo,
e nasci e moro em Recife, essa cidade maravilhosa, que também tem suas complexidades, né? Toda cidade bonita, ela também é complexa. E é aqui que eu cresço, nasço e também desenvolvo essa atuação ministerial desse Jesus que ama a cidade, né? Jesus ama a cidade, né? Ama a cidade. E a gente consegue ver isso nos relatos bíblicos desde o Antigo Testamento, através da história do, é, do, do profeta, quando decide não ir para Nínive, né? E você, Jonas? Jonas, profeta Jonas, e é uma história que meu filho pequeno ama muito, e a gente sempre conta essa historinha bíblica, e ele pede para que eu repita sempre. E ele, papai, conta a história de Jonas, e a gente sempre repete, e eu lembro, toda vez que eu leio, quanto Deus já amou as cidades. A cidade de Nínive era uma cidade muito importante naquela época, né? Vamos dizer que seria uma cidade como São Paulo, né? Sim. E eu vejo Deus amando a cidade. Jesus chora pela cidade, ele atua na cidade. Então, é isso aí. Privilégio poder estar aqui nesse espaço. Robertinho, antes de entrar num papo na sua atuação, que é ministerial e institucional ao mesmo tempo, eu queria saber um pouco do Alberto. Você é um pastor, tem uma trajetória também, uma caminhada, e talvez a gente não se aprofunde muito nesse primeiro papo sobre missões urbanas, apesar de que o que você faz está totalmente ligado a isso, dá suporte a várias iniciativas nesse sentido. Mas eu quero saber de você um pouquinho, que você conseguir sintetizasse aqui para quem está nos assistindo, a sua história. Eu sei que você não é a primeira geração de servos da sua família, mas como é que se dá a sua trajetória até chegar à ordenação pastoral? Como é que foi essa trajetória? Então, Daniel, para mim essa pergunta é muito importante, né? Porque a gente sempre vê a pessoa onde ela está, mas não sabe de onde ela veio. Então, eu posso te falar que a minha atuação assim, a minha vocação ministerial, ela foi discernida na cidade, especificamente nas ruas, né? Eu me converto aí por volta de 2000 e vai lá 2001 aproximadamente, e começo a vivenciar uma experiência religiosa. Eu venho de uma família não de berço evangélico, então eu sou um convertido aí, né? Eu não nasço nesse berço evangélico, e as coisas vão acontecendo de forma muito especial. Eu lembro de uma história muito interessante. Eu ia para uma igreja sozinho, assim. Eu conheci essa igreja através de uns amigos e eu comecei a frequentar ela sozinho. E eu adorava escutar histórias de missionários, né? Assim, então, teve um dia que eu estava sentado no banco da igreja e eu vi mais uma história, mais um missionário relatando a sua história. E, e a voz que eu ouvi no meu coração era como assim: tá na hora de você parar de ouvir histórias e fazer parte dessa história. E aquela voz foi muito forte no meu coração. Eu não consigo dizer se assim, foi Deus que falou comigo, foi o Espírito Santo que falou comigo, foi uma voz da minha consciência, mas eu posso dizer de verdade que aquela voz me moveu. Então, anos depois, eu conheci um ministério chamado Voz na Rua. Era um ministério de jovens profissionais, onde tinha um pastor jovem, a gente tem a mesma idade, e aquilo me encantou muito, porque eu via a figura pastoral apenas como aquela pessoa de terno e gravata que pregava aos domingos, mas que nem sempre se envolvia com as problemáticas urbanas. E meu discernimento vocacional aconteceu nesse ministério chamado Voz na Rua. Então, foi no meio das ruas, no meio das unidades socioeducativas, falando de Jesus para profissionais do sexo em situação de rua, onde eu brinco dizendo assim, quando eu levei uma pisa de Bíblia de uma pessoa em situação de prostituição, que era filho de pastor e estava na rua se prostituindo. Quando eu
identifiquei que aquele cara sabia mais de Bíblia do que eu disse assim: "Meu Deus, como é que eu posso falar de Jesus se eu não conheço ele tão bem?". E aquela cena ficou muito marcada no meu coração. E eu disse assim: "Eu preciso aprender mais sobre Jesus. Eu já o amo há muito tempo". Então eu decidi entrar num seminário teológico. E eu fui antes desse período de estudo teológico formal, eu participei de um estudo teológico informal. Então foi um grupo de 5 homens, e para mim aquela até hoje aquela é a minha base teológica tão fundante, tão firme, tão forte. Esse grupo foi muito especial na minha vida, a gente chamava ele de Projeto Caminhada. E a gente se reunia uma vez por semana, e Como ali é que naquele formou esse grupo? Foi por afinidade? Pessoas que já caminhavam juntas, vocês falaram, vamos começar esse movimento? vou te falar, a gente era todo mundo era membro desse, eh, Voz na ministério rua? chamado Voz na Rua, e o líder dele, né, eh, identificou algumas pessoas em potenciais, que todos eles já atuavam de uma forma de liderança das ações, urbanas. E ele tinha um plano de casar e ir para a África. E ele precisava treinar pessoas para assumir esse ministério. Então ele começou esse grupo de forma despretensiosa e eu fui um dos convidados. Então, e passamos 2 anos juntos. E o mais bonito é que ali eu não aprendi apenas de teologia, mas a gente tratou caráter, coração, vida, família. A gente chorou, a gente celebrou, a gente foi confrontado, a gente foi cuidado, e aquele lugar foi muito marcante para mim, né, foi muito marcante. Então, antes de passar 4 anos no seminário, eu passei 2 anos estudando teologia. E foi muito interessante, porque tinham disciplinas que ninguém do grupo tinha expertise. E a gente Aham. contratava professores para nos dar aula. Então eu Uau! lembro que a gente E contratou uma pessoa especialista em história da igreja, e o cara deu uma aula pra gente, 4 aulas, e ele achou incrível aquilo, um grupo de 5 pessoas na mesa da sala aprendendo sobre isso. Ele saiu tão encantado daquele lugar que ele disse: "Eu nunca vi isso na minha vida". E esse grupo foi muito especial pra mim, muito especial. Mas eu saí daquele grupo dizendo assim: "Eu preciso de mais um pouco". E, assim, uhum. eu sentia sede dessa necessidade. E Aí para você saiu do resumir, grupo e foi dar aula no seminário, né? Foi né, uma experiência tão na profunda como essa. não pra dar aula, mas eu já tinha bases, assim, e foi muito Com importante para certeza. mim, porque tem algum a caminhada, de estudo teológico, eu discerni isso, ela é muito solitária. Algumas igrejas não entendem a necessidade de acompanhar esses seminaristas. E eu fui presenteado, literalmente presenteado, por uma missão chamada Missão ID. E eu fui mentoreado todo o meu processo de estudo, durante todos os anos de estudo teológico. E eu agradeço muito a Deus por esse mentoreio durante o meu acompanhamento teológico. E além do mentoreio, eu recebi uma pequena bolsa para estudar, né? Então, para tentar resumir, assim, eu comecei nesse estudo informal, e em 2015 eu entro aí no estudo formal, né, no Seminário Batista do Norte, foi o seminário que eu entrei, que me formei. Então, e aí começou, no meio do seminário, esse grupo chamado Voz na Rua decide deixar de ser apenas um grupo de bons samaritanos e passar a ter uma hospedaria, e essa hospedaria hoje se chama Igreja Rio, e é uma igreja grande, cresceu de forma despretensiosa, mas exponencial, Exponencial. e de uma forma que a gente não esperava. E eu tive o privilégio de participar do grupo base dessa igreja, né? A gente plantou essa Sim. igreja e éramos 6 casais. A gente tinha um sonho, nenhum apoio financeiro externo, nenhuma igreja, mãe, nenhum ministério financiador, além das nossas, os nossos recursos próprios, e o desejo de apresentar esse Jesus que ama a cidade, né? Então, assim começa minha caminhada ministerial. E, e nesse processo tem assim, essa questão de começar na rua e entrar no templo, dá meio um choque, assim, né? O templo e a rua, o rua e o templo.
acho que isso hoje está equilibrado em mim, assim, templo e rua, rua e templo. Deus, quando habita entre nós, né, o Logo se fez carne, aquela palavra assim, o Logo se fez carne, e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. Então, esse tabernáculo, ele vai sendo formado a partir de dois ou três que se reúnem em nome dele, seja ele na rua, na esquina, na unidade socioeducativa, ou numa igreja bonita e acolhedora, como é a Igreja Rio hoje, né? Então, tenho muito carinho com todos que estão nessa igreja. Foi uma experiência marcante para a minha família, né? A gente começou essa igreja como casal também, eu e a Marília, e a gente divide muito a caminhada ministerial. Então é um privilégio para mim também servir ao lado dela de forma tão ativa, né? Que benção. É isso aí. Muito bom, muito bom. Não, só queria fazer um adendo à sua fala. A manifestação, né, da presença de Deus, o tabernacular, não diz respeito a um georreferenciamento, a um espaço, e sim ao ajuntamento de pessoas, ao relacionamento que se estabelece, seja ele pontual, seja ele longevo, seja ele íntimo, seja ele instantâneo. E é lindo ver como, de fato, a palavra se cumpre quando nós estamos nessa condição, vivendo ali o que diz o Salmo 133, por exemplo, né? Como bom e agradável os irmãos estarem unidos, e ali, nesse lugar, se manifesta a presença de Deus com provisão, se manifesta a presença de Deus com a presença dele de uma forma cabal, como sendo um lugar de refúgio, um lugar confortável, um lugar que realmente faz com que a nossa caminhada seja possível. Então, é muito, muito linda a sua fala, eu queria trazer esse adendo e puxar um primeiro ponto que você trouxe aqui, só porque eu vivi algo semelhante ontem. Você falou que tomou, não lembro o termo, uma sova de Bíblia. Foi. Veio uma pizza, que a gente levou uma pizza de Bíblia. A gente está com um grupo de jovens em formação aqui na igreja, e eu sou da IA Church, para quem não sabe, a todo momento eu faço menção, e esses jovens estão passando por um processo de formação e de liderança em missões, e eu sou o responsável por encaminhá-los a ações práticas. E ontem nós saímos para interagir justamente com população em situação de rua, população que está em situação de rua, mas também está albergada. E a orientação básica, né, uma das orientações que nós damos é: não entre em embate teológico, porque ali só tem gente que com certeza leu a Bíblia muito mais vezes que você. É isso aí. É isso aí. E foi interessante, porque aconteceu não uma nem duas, mas algumas vezes, no momento que o jovem estava fazendo a exposição ali, seja da palavra, pessoas questionando, ou trazendo também, né? E aí a gente sabe que tem muita gente que está acometida ali de uso de substâncias, tal, e que, né, isso causa algum nível de confusão. Mas é interessante ver que esse embate teológico na rua se dá a todo momento, e quanta gente. Isso aconteceu ontem também, quando se começou ali a ter um momento de ministração do louvor. Uma moça com quem eu interajo há alguns anos, mas ela nunca tinha se expressado e se manifestado dessa forma, começou a cantar cânticos bem antigos e de uma forma muito afinada, e daqui a pouco identificando o timbre de voz das pessoas que compunham o grupo de jovens ali. E aí eu fui me aprofundar ali, conversar com ela. Ela tinha feito parte do coro, do coral da igreja dela, na fase ali de juventude e adolescência, e infelizmente está nesse momento vivendo numa condição muito precária do ponto de vista social, muito triste. E a gente tem tanta gente com esse perfil, né, Alberto, nas ruas, que tem essa caminhada de anos também. Muito, muito, Daniel. Eu lembro de muitas histórias de pessoas que, assim, ministerialmente falando, com vocações muito bonitas, mas que estavam vivendo nessa situação de rua. Eu lembro de um amigo muito querido, é um irmão para mim hoje,
mas nós encontramos esse amigo, né, esse irmão meu hoje, numa casa de recuperação. A gente visitava com esse ministério, é como se a gente fosse os capelões de casas de recuperação de desassistidos. A gente procurava serviço e tinha algumas casas de recuperação aqui próximas que não tinham suporte bíblico, apesar de serem cristãos. E a gente fazia cultos nesses lugares. E num desses lugares eu encontrei esse meu irmão e a história dele é muito bonita, muito bonita. Mas, para resumir, ele fez um curso básico de teologia enquanto ele estava passando um tempo de encarceramento. Não sei se a palavra técnica é essa. Uhum. E esse cara estudou teologia enquanto estava encarcerado, pra você ter ideia. Uau. E ele é filho de uma mulher crente da Assembleia de Deus, aquelas senhorinha do cocó, assim, sabe, de oração, mulher do fogo e tal. E ele é um cara da Assembleia de Deus com muito temor de Deus. E esse cara saiu, a gente encontrou ele. E numa dessas aulas do Projeto Caminhada, o pastor Thomas lá fez uma pergunta e nenhum dos seminaristas, é como se a gente estivesse na sala de aula do Dietrich Bonhoeffer, naqueles lugares escondidos, assim. A Uhum. gente tava tendo essas aulas, aí o cara tava fazendo um serviço na igreja. Aí ninguém respondeu, aí ele passou, ouviu a pergunta, viu que ninguém respondeu e respondeu a pergunta teológica. E aquilo ficou marcado para mim, assim, o quanto tem pessoas em situação de rua que tem uma vocação, tem um chamado, e muitas vezes essa vocação e chamado, ele não é apagado, mas é como se tivesse, como diz o próprio texto bíblico, né? Tá embaixo dessa mesa, né? Essa luz não está em cima, né? Candeeiro. Esse candeeiro não está em cima da mesa ou em cima do monte, e ele Ele é fica inócuo. exatamente. Então, tem muitas pessoas assim, muitas pessoas em situação de rua, onde poderiam estar abençoando muitas pessoas. E outra coisa que me lembrou também, um dos maiores trabalhos, pelo menos nosso, e sei que você também já vivenciou muito isso, é apresentar um, um Jesus para esse pessoal. Muitos deles são religiosos. Eles sabem o rito religioso, o dogma, mas eles não conhecem o Jesus de Nazaré. Então, algumas das pessoas que eu acolhi na rua sofreram situação, inclusive, de abuso dentro de igreja. Sim. Como é que a gente vai Muito comum. falar de um Deus Pai que coloca ele num lugar onde ele sofre algum tipo de abuso? Então, o nosso maior trabalho era tirar essas imagens ruins que foram colocadas nesses lugares, né? E apresentar esse Jesus que vai atrás dele na madrugada e incomoda um grupo de jovens malucos que arriscava sua vida na madrugada. Eu acho que eu aprendi aquele texto assim, eu não me envergonho do evangelho, quando eu estava na esquina onde pessoas estavam se prostituindo, eu e minha esposa, e o carro parou, buzinou e chamou a minha esposa e outras duas mulheres perguntando quanto era o programa. E a gente estava com um homem um pouco afastado, nós nos aproximamos e disse assim, aqui não é um programa, aqui a gente está falando de Jesus. E aquele cara subiu o vidro com muita vergonha e foi embora. E eu disse assim, eu acho que esse texto se encarnou em mim hoje. Não me Uau. envergonho do evangelho. E eu acho que muita gente me viu nas esquinas e ficou se perguntando, o que esse cara está fazendo aí? Ou muitas pessoas viram a minha esposa na rua e disseram assim, o que essa mulher está fazendo aí? A gente não se envergonha desse evangelho. A gente vai nos lugares e a gente arranca pessoas dos piores lugares possíveis. Né? Que lindo, Alberto. Que lindo. Obrigado por esse relato tão necessário e inspirador. Muito obrigado. Queria migrar um pouquinho aqui agora para a pauta do que diz respeito à sua atuação na Tier Fund, que a gente não acaba não derivando de verdade o que você faz, dá suporte àquilo que é o início da sua, que foi o início da sua trajetória, que continua sendo o cerne Muito também, bom. fazendo parte da sua caminhada, mas em certa medida isso acaba ganhando escala
quando ganha, quando, né, esse peso institucional, quando tem apoio, quando tem incentivo. E eu queria começar perguntando para você o que o CCT enquanto programa, como é que funciona isso, como é que isso se aplica efetivamente. Tá ótimo. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do que é Cheer Fun, porque tem uma Por história favor. engraçada. Tem uma história engraçada. Aliás, vamos lá. Fala um pouquinho do que é o Cheer Fun, depois do programa. E eu quero explicar também, gente, com o Alberto, vocês perceberam, ele está no coworking, por isso que passa a gente atrás e tal. Isso. Tem essa gravura, deixa eu colocar ele sozinho na tela aqui. Esse é meu Para mim, amigo. parece um oriental. Eu chamo Tá? ele de Salmo 121, que aí toda vez que eu olho para ele, eu lembro, né, que eu preciso elevar os meus olhos para o monte e perguntar de onde vem o meu socorro. Então, para mim, ele é Salmo 121. Eu Toda vez tento que eu sento reproduzir aqui, ele aqui, ele está assim, né? esse é meu amigo, meu companheiro. Às vezes eu tô aperreado aqui e aí eu olho para ele e digo assim: ah, preciso olhar para o lugar certo, de onde vem o meu socorro. Muito bom, Então é muito isso, bom. vai passar gente aqui sempre, eu tô nesse lugar Tá compartilhado, tudo certo. comunitário. Então, tem uma história engraçada sobre a Cheer Fun, porque a gente atuou muito forte, ainda continua atuando nos sertões e com uma denominação chamada ASEV, Ação Evangélica. É um dos parceiros mais antigos que a Cheer Fun tem no Brasil. Tem mais de 30 anos de trabalhos conjuntos com eles. E também com a Escola de Fé e Política, né? É uma iniciativa que a Cheer apoia há muitos anos, e a gente está nos sertões. E quando falava tia fã, as pessoas achavam que era uma tia muito generosa. Porque eles diziam, mas quem foi que deu esse... Mas quem foi que proporcionou esse momento tão especial? Não, foi a tia fã. Rapaz, essa tia é muito generosa. Ô, mulher de Deus, rapaz. Vamos orar pela tia fã para que Deus dê Muito bom. muita vida a essa mulher, que Deus continue abençoando a vida dela. E é uma história engraçada, mas Tear Fun é um acrônimo, um acróstico, não sei É um como. acróstico. É um Inclusive, tem muita acróstico. gente que pensa que diz respeito a lágrimas e fundo, né? Isso, fundo de Como lágrimas, né? Tear Fun, mas fundo de não é lágrimas, fundo de lágrimas. Na né? verdade, é o fundo da Aliança Evangélica Internacional, né? Então, na década de 60, após a Guerra Fria, a Aliança Evangélica Internacional reuniu um grupo de igrejas, especialmente na Europa, em Londres, e esse grupo se juntou e conseguiu um grande recurso para apoiar igrejas em todo, ao redor do mundo, mas em especial para essa Guerra Fria. A guerra encerrou, graças a Deus por isso, mas um fundo ficou esse fundo. Então esse fundo foi começaram a se estruturar ações mais a longo prazo em países. E aí desse fundo surgiu o que hoje nós chamamos de Tier Fund. Uma das características é que nós trabalhamos com a igreja e a partir da igreja. Isso é algo fundante para a gente não negocia isso. A gente não trabalha com transformação social, a gente trabalha com redenção social. Transformação, qualquer organização com fim social pode fazer, mas redenção a gente precisa da cruz de Jesus, desse sacrifício na cruz, para reconciliar o mundo, né? E não só reconciliar, mas redimir essas relações rompidas pelo pecado. Então a gente acredita que o pecado rompeu 4 relações e a pobreza é fruto desse pecado, as injustiças são frutos desse pecado, as desigualdades são frutos do pecado, as violências são frutos do pecado, o falta de cuidado ou o uso indevido do meio ambiente é fruto desse pecado. Então, o maior trabalho da TIERFAN é contribuir para que essas relações sejam restauradas, né? Restauradas. Então, TIERFAN é uma organização cristã com base no Reino Unido, que atua em 50 países atualmente. E atuamos na América Latina atualmente a partir de uma equipe regional, né? A gente chama equipe regional
porque estamos em alguns países da América Latina e, e por que nós acreditamos nesse trabalho com e a partir da igreja é que tem essa área chamada CCT, que é Igrejas e Comunidades Transformadas, se eu pudesse traduzir de forma livre, né? Então, igrejas e comunidades transformadas. É interessante porque a gente acredita que não é a igreja que transforma a comunidade, mas é a igreja com a comunidade que gera transformações a longo prazo, né? A gente não exclui esse saber comunitário, a gente não exclui as potencialidades da comunidade. Então a gente se une a eles e nesse processo a gente vai apresentando esse Jesus que se faz parte, igual aos discípulos em Emaús. Enquanto a gente caminha, às vezes desolado e desencantado, esse Jesus aparece e no partir do pão ele se revela. Então, a gente acredita nessa comunhão, igreja e comunidade, e nessa transformação que gera dessa relação. Então, CCT é uma área de mobilização de igreja, mas também de mobilização de comunidade. Então, a gente atua a partir disso através de algumas prioridades e alguns programas, né? Você foi parte de um dos programas que apoiam líderes que são relevantes em seus países, pessoas que, a partir do seu trabalho, impactam muitas pessoas. Então, a Tia Fan se importa com a vida dessas pessoas, em especial a vida, primeiramente, a família dessa pessoa, e a continuidade desse trabalho. Muitos desses estão sozinhos e solitários, mais relevantes naquilo que fazem. Então, a gente tem uma visão que é ver todas as pessoas livres da pobreza e também ver vidas transformadas, alcançando o potencial que Deus deu para cada uma delas, né? A gente tem como missão, e essa missão eu acho muito bonita, é seguir Jesus onde a necessidade é maior. Não é apenas seguir Jesus. Seguir Jesus, todos nós, creio que estamos assistindo aqui, seguimos ele. Ou Carlinhos Queiroz tem uma frase interessante, assim, você é seguidor ou você é devoto? Devoto admira, seguidor segue. Então a gente é seguidor de Jesus, mas em específico onde a necessidade é maior. Respondendo a crises, trabalhando com igrejas, redes, grupos, movimentos. A gente acredita na coletividade, a gente acredita na beleza do corpo, onde cada um tem uma função, mas quando a gente se junta, acontece uma transformação milagrosa, né? Nesse potencial do coletivo, do outro, do diferente, mas com a causa comum. Eu queria só trazer um relato sobre o programa Indivíduos Inspirados. É realmente muito diferente e lindo ver a visão da Tia Fund no tocante a esse programa, de fato colocar em prática aquilo que o próprio nome diz, que é olhar para o indivíduo. Parece que é meio óbvio que a gente está chovendo no molhado, mas normalmente iniciativas dessa natureza que trazem um apoio psicológico, que trazem um apoio financeiro, que promovem a possibilidade da criação de pontes, de interação, de integração, de estabelecer contatos com pessoas que estão desenvolvendo trabalhos da mesma natureza. Normalmente esse tipo de iniciativa está olhando para aquilo que o indivíduo está fazendo, para o seu programa, para a sua organização, e não para o indivíduo de fato. E eu sou testemunha vivíssima, cabal, de que esse programa não, ele olhou para mim enquanto indivíduo. Então, por exemplo, algo para eu trazer um exemplo, ilustrar isso que eu estou falando, nós recebemos uma subvenção durante os 3 anos do programa. E essa subvenção era o primeiro regramento: você não pode usar para o desenvolvimento da sua atividade ministerial, porque eles sabem que naturalmente todos nós iríamos destinar esse recurso
ou pelo menos grande parte desse recurso para isso. Não, você tem que olhar para as suas necessidades, sim, para que você esteja mais instrumentalizado, mas para você, inclusive dando a possibilidade de usar esse recurso para fazer uma viagem de férias, para cuidar da saúde. Um dos nossos pares aqui do Brasil, esse recurso possibilitou a construção da casa dele. Olha que coisa linda. Ele não. Claro, Deus poderia fazer de outra forma, mas foi uma providência num timing perfeito ali, que ele tinha acabado de conseguir o terreno e ele conseguiu a autorização do uso do recurso para a construção da sua casa. E no contexto em que ele está, não vou aqui falar nem o nome, eu vou conversar com ele aqui também. Eu não sei se ele já tornou essa história pública de alguma forma, então eu não me sinto autorizado a falar para além do que eu já trouxe aqui sobre essa história. Mas eu queria realmente deixar esse relato aqui também, como forma de gratidão e também para demonstrar, né, que essa iniciativa que eu realmente nunca tinha visto. Nós conhecemos tantas organizações que apoiam missionários e tal, mas realmente uma iniciativa dessa natureza eu desconhecia e eu quero aqui agradecer mais uma vez a Tear Fund pelo privilégio de ter sido parte desse time que se formou agora em março, e agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que foi ele que proporcionou e criou essa ponte, né? Então, fica aqui esse relato também. E mais uma vez eu reitero, você também é parte muito direta nessa história, então eu quero também aqui de público te agradecer por ter me apoiado, indicado e suportado durante esses 3 anos, né? Muito obrigado. De nada, Daniel. Acho que esse de fato é um das áreas da qual Tcherfan todo mundo que passa por esse programa, ele agora está mudando um pouco, né? Agora a gente tem algo chamado Jovens Teólogos. Jovens Então, teólogos, né? Jovens Teólogos. E a gente já tem uma pessoa também muito especial, que eu acho que é um bom convite para cá, é outro nordestino, cabra bom, um jovem que atua hoje numa rede de jovens que a Tcherfan está impulsionando na América Latina. A Tcherfan está impulsionando que uma das funções, uma das atividades nossas é convocar. A gente bota o povo na mesa. Então a gente convoca pessoas que estão fazendo coisas nos seus contextos. E a gente coloca esse povo junto e aí o milagre acontece, aí as conexões acontecem. Então uma das vocações da Tcherfan é convocar. A gente convoca o grupo, convoca pessoas, bota em volta de um tema, bota em volta de uma causa, bota em volta de um contexto. Então, essa rede é uma das surpresas maravilhosas da Tcherfan, porque é uma rede muito bonita, né? Muito bonita. É uma rede de jovens profissionais cristãos. Cada um atua numa área específica, mas de forma muito relevante para a sociedade. Então, a partir desse grupo de jovens, surgiu esses jovens teólogos, que é uma forma, assim, a teologia e a Bíblia é muito relevante para a Tcherfan. Não é para Tcherfan, a teologia não é uma muleta, não é uma coisa que vai rechear o que a gente faz na prática, mas a gente é o que a gente pensa. Então a gente pensa a teologia para fazer certo. Então a ortodoxia deve levar à ortopraxia. O Valdir fala uma coisa muito bonita, o Valdir Stornegger, ele fala que assim, a ortodoxia, para chegar na ortopraxia, ela tem o coração no meio, e é a ortopatia. Então, assim, quando é só prática, sem esse saber correto, é só um ativismo. Tem um amigo que diz assim, temos muitas pessoas com a cabeça grande e os pés pequenos. O cara sabe muito e faz pouco. E temos muita gente com os pés grandes e a cabeça pequena. Porque, assim, faz muita coisa, mas, assim, faz a coisa certa com a motivação errada. Ou com o princípio errado. Então, é muito doloroso quando a gente vê ministérios relevantes
desassociando dos princípios bíblicos, aquilo que eles fazem que são tão importantes. E começaram com um grupo, começaram dentro da igreja, mas é uma realidade hoje. Então, Sim, infelizmente. infelizmente. Então, assim, a, as escrituras, as narrativas bíblicas, elas moldam o nosso fazer. E a gente é guiado por isso. Pouca gente sabe, mas a gente tem uma equipe teológica a nível global e regional. Então, a gente tem pessoas que compartilham teologia e fazem teologia enquanto a gente está nesse caminho. E a gente vai discernindo também esses passos através do que a gente vai entendendo biblicamente. Então, a gente não é só confessional, a gente tem um compromisso teológico muito forte, né? Muito forte. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem um site chamado Tier Fan Learning, que é Tier Fan Aprendizagens. Exato. E você vai ter todo o material da Tier Fan de forma gratuita, estudo bíblico, material teológico, tem conteúdos extraordinários como Viva com Justiça, o Moja, tem uma história engraçada também, que a gente tem um livretinho chamado Passo a Passo. Eles são 5 paginazinhas, assim, você consegue ler numa sentada para tomar um café, você lê o negócio. Mas o Brasil é o que mais acessa esse passo a passo há muitos anos. Mas o passo a passo mais acessado é um que explica como montar um galinheiro. Uau! Pois é, todo mundo fica impressionado. Então, assim, muitas igrejas usaram isso nos seus contextos rurais. Então, ele explica de forma prática, mas ele sempre traz um estudo bíblico. Então, assim, o pensar e o fazer é algo importante para a gente. A gente não só quer fazer e a gente não só quer pensar. A gente não quer ser um grupo de teólogos que estão apenas pensando nas coisas do alto, sem estar fincado nas coisas terrenas e reais. Né? Então, a gente quer dar respostas bíblicas para perguntas agonizantes. A gente quer escutar o clamor dos movimentos, do povo, da necessidade. Mas a resposta da gente é bíblica, sempre é bíblica. E é inspirada por esse Jesus que está no caminho. Né? Eu vou usar um mote do que você acabou de falar aqui para encaixar a próxima pergunta. Nós já falamos aqui do Indivíduos Inspirados, já falamos aqui do desdobramento dele agora, que são os jovens teólogos, e eu queria que você, a partir dessa provocação, responder, né, trazer respostas teológicas para perguntas agonizantes. E eu sempre digo que nos espaços em que eu tenho a oportunidade de falar sobre missões urbanas, capelania, que muitas vezes eu vejo a igreja trazendo respostas, e essa não é uma frase minha, ela é dita reiteradas vezes, para perguntas que não estão sendo feitas. Isso aí. E é interessante ver como essa prática, infelizmente, é recorrente. E eu queria, então, a partir dessa provocação, que você trouxesse aqui algum case, algum exemplo de um programa executado através de uma igreja que respondeu a uma pergunta agonizante ali, respondeu a algo que de verdade era uma necessidade cabal da comunidade, e que a igreja, junto com a comunidade, e que vocês dando suporte a essa interação, criando, né, fortalecendo essa sinergia, foi uma resposta ali para uma questão prática que se apresentava ali naquele contexto. Muito interessante, né, Daniel. E eu acho que, assim, como igreja, a gente aprende muito a falar, né? Mas um dos meus mentores, que é o Osmar Ludovico, e eu vou estar com ele daqui a alguns dias. Ele acabou de chegar em São Paulo e daqui a pouco a gente vai estar junto. Eu estou muito feliz. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o mandamento zero
na verdade, não ele fala assim, quando a gente vê o relato dos 10 mandamentos, o mandamento zero é ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, amarás o Senhor, o teu Deus, com toda a tua força, todo o teu entendimento, o Senhor é o teu único Deus, e aí vai os 10 mandamentos. Mas não, a gente é um pouco ruim nesse ouvir. Então, eu acho que a igreja precisa ouvir um pouco mais. A gente é muito bom em falar, a gente fala, a gente proclama, a gente fala que o mundo precisa ouvir, mas a gente precisa ouvir a dor do mundo, o clamor do mundo. Então, você pergunta aí sobre cases, assim, tem muitas experiências, algumas até não relatadas, assim, a gente nem consegue contar. Mas eu lembro aqui de duas experiências muito fortes. Uma delas é no sertão da Paraíba, através dessa denominação chamada Ação Evangélica, e onde a gente conseguiu apoiar trabalhos dentro de comunidades quilombolas. Então, a gente teve vários projetos e um deles foi chamado Flor do Sertão. Outro foi chamado Projeto Quatro Patas, né, que era um projeto onde a gente doava uma cabra para uma pessoa, e quando essa cabra dava cria, a pessoa tinha que doar outra cabra para outra pessoa. E esse projeto foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E com essa, por que uma cabra? Por que um bode? Porque é um animal mais resiliente para viver no contexto sertanejo. Poucas pessoas sabem disso. Por que come tanta carne de bode lá no sertão? Porque é um dos animais que resistem às fortes secas e é um animal muito resiliente. Então, a partir desses animais, essas famílias tinham o leite da cabra, o queijo da cabra, e também a partir dessa cria eles também poderiam se alimentar desses animais, né? Isso foi um contexto rural. Esse outro também do contexto rural chamado Flor do Sertão, a gente conseguiu uma parceria com o Sebrae para treinar empreendedorismo para essas pessoas em situação de quilombo, né? E a gente pôde dar treinamentos de confeitaria, treinamentos para empoderar essas mulheres, especialmente mulheres que estavam em situação de extrema vulnerabilidade e puderam sair desse lugar de vulnerabilidade para começar pequenos negócios. Então, foi um treinamento em parceria. Outro também que foi muito interessante foi um treinamento teológico para líderes. E aí, trazendo essa questão do nosso, não é o rigor, mas assim, a importância disso, a gente tinha um treinamento chamado Liderança Transformicional. E foram 12 módulos, liderado por um mexicano chamado Arturo Menezes. Você conheceu ele, foi um dos mentores aí do Indivíduos inspirados. Indivíduos Inspirados, exatamente. Ele tem um treinamento, é um grande mestre, treinou muitos adultos e pessoas cristãs, ainda treina, mas a gente fez uma parceria onde esse treinamento foi levado para o sertão. Que E a bacana. gente treinamos vários líderes sertanejos, onde alguns deles nunca passaram por um seminário teológico. Eram pastores, onde a gente chama pastores leigos. Eu tenho dificuldade com essa palavra, mas assim, é como é chamado. Uhum. E foi muito bonito, porque treinamos homens e mulheres líderes de igrejas importantes. E outra experiência para a gente encerrar já é mais aqui nos centros urbanos. Tem uma igreja parceira nossa há muitos anos, a Igreja Batista em Coqueiral, onde a gente Aliás, capacita. ó, em breve estarei aqui conversando com o Zé, com o Evandro também. Já estamos provocando até para o Zé Marco falar assim: é só me chamar. A agenda do Cabra não é É fácil. difícil, é Imagina, difícil. até ontem, inclusive, eu acho que ele estava em São Paulo. Isso aí, parece exatamente. Ele está em viagem, inclusive eu estou pregando lá domingo, dia 7 eu estou pregando lá. Ele me convidou porque vai estar fora e para mim vai ser uma alegria estar lá compartilhando um pouco da Ah, que palavra beleza. de Deus. Mas uma coisa muito interessante é porque em Recife temos chuvas e Recife é rodeado por águas. Algumas pessoas chamam da Veneza brasileira.
é muito bonito mesmo, tá? Então, mas a gente é rodeado por águas e quando chove a gente sofre muito com essas chuvas, né? Quando a maré está alta e a chuva é forte, então temos muitos alagamentos. E no contexto dessa igreja, em 2021 a gente teve a maior chuva de todos os tempos. E essa igreja já vinha trabalhando, a Tearfund deu um treinamento de resposta à crise, resposta à emergência para essa igreja. E como fruto desse treinamento, a igreja discerniu que precisava treinar uma equipe de bombeiros civis para resgatar as pessoas em situação de ilhadas pelas águas. Então, esse projeto foi de capacitar bombeiros civis, onde formou uma brigada de bombeiros civis da igreja e foi comprado botes e coletes salva-vidas, cordas. E o que aconteceu depois desse processo de treinamento dessa igreja foi que em 2021 tivemos a maior cheia e um dos maiores desastres a partir dessa chuva. O corpo de bombeiros militar não conseguiu chegar. O, mas a igreja chegou. A igreja chegou. E a igreja chegou foi um privilégio nosso saber que a igreja, no momento que mais precisava de suporte, ela estava preparada para responder a essa necessidade da comunidade. Não foi a Tearfund que disse que eles precisavam ser treinados nisso. Eles discerniram isso e a gente apoiou isso. Então, isso que é mais interessante. Para você ter ideia, essa região é tão vulnerável com as águas e a chuva que elas estão começando a construir móveis anfíbios ou móveis híbridos. São móveis construídos de alvenaria. Essas pessoas não têm mais dinheiro para comprar guarda-roupa, por exemplo, porque a água entra nas casas e eles perdem guarda-roupa, sofá, cama. Então, eles estão começando a construir casas, o nome não é bom, mas casas alagáveis, elas podem alagar e não. Então, e a gente apoiou várias coisas. Uma delas foi comprar beliches para essas casas que perderam tudo. Você pergunta, mas por que não comprou cama? Porque o beliche, as pessoas põem os móveis em cima, o mais alto possível. Exato. Tem muitas histórias, Dan, mas assim, Essa história me emociona muito, porque eu tive o privilégio de conhecer, inclusive junto com vocês, a Igreja Batista em Coqueiral, e aí a gente está falando lá da comunidade do Sapunu, né, que é isso. margeada pelo rio Tegipió, que faz esse estrago todo. Para além dessa ação também, a igreja também tem e não dá tempo de contar aqui, mas todo um trabalho de prevenção, todo um trabalho ambiental acerca do rio, da eliminação de resíduos sólidos ali, realmente é algo muito lindo. Mas essa história de 2021 foi assim emocionante, assim como a resposta da igreja no âmbito geral, e aí não foi só em São Paulo, mas em várias partes do Brasil, a questão da segurança alimentar no início da pandemia foi muito mais rápido do que, e eu tenho relato de vários lugares, do que a resposta do poder público. No caso, né, dessa cheia, não é porque o poder público não quis fazer, existia uma limitação mesmo, eles não conseguiam chegar, simples assim, e a igreja estava lá, e que lindo ver que a igreja estava preparada para ser resposta a essa tragédia, e para além da ação local ali, comunitária também, muitas pessoas, né, que tiveram conhecimento se uniram e ajudaram financeiramente. Foi realmente um movimento muito lindo da igreja. E aí não só a Igreja Batista em Coqueiral, mas a igreja institucionalmente falando, a noiva, o corpo de Cristo, sendo resposta para essa tragédia. Albertinho, muito obrigado. A gente com certeza temos que marcar outros 2, 3, 4, 5 papos aqui para poder esgotar a possibilidade de assunto e pauta, mas eu quero te agradecer de coração a sua generosidade de parar a sua jornada de trabalho aí e deixar aqui contar as suas histórias de forma tão gostosa como sempre é o papo contigo,
e dessa vez ampliando um pouco mais, ganhando essa escala aqui através da internet. O desejo do meu coração é que esse papo tenha edificado a vida das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Te agradeço de coração, sabe que eu amo você, sua família, você é um amigo muito querido, e eu peço que terminemos esse papo aqui com você, deixando um recado final para quem está nos assistindo. Não, primeiro quero agradecer a Deus por sua vida e pelo privilégio de no caminho te conhecer. Eu li uma vez um dos livros do James Houston, que ele fala que o ministério é um pretexto para fazer amigos. E essa frase é verdade para mim, né? Acho que o meu grande testemunho eu era um jovem solitário e Deus me deu amigos. Então, a Tear Fam me proporciona conhecer pessoas como você, como José Marcos, como Lindon Carlos, lá no sertão, e pessoas em lugares diferentes, mas que servem ao mesmo Deus e ao mesmo propósito, né? Então, é privilégio da Tear Fam poder se aproximar dessas igrejas. Não é um trabalho nosso, não é colonial, a gente não está colonizando, a gente está... José Marcos falou uma coisa interessante, ele diz assim, a Tear Fam, ela adorna a noiva de Cristo. Então, a gente só está adornando aquilo que já vai funcionar. Eu gosto de dizer, e eu queria encerrar com isso, eu tenho respeito com a agenda da igreja local, eu tenho muito zelo por esse lugar onde a gente chama de igreja local, né? Então, a Tia Fan apoia, vocês já estão. A Tia Fan às vezes vai embora, vocês continuam. Então, programa Indivíduos Inspirados acabou, você vai continuar. Então, mas a gente teve o privilégio de cuidar um pouquinho de você, de apoiar um pouco isso que você tem feito. Então, como Tier Fan, eu quero dizer que a gente quer servir a igreja no Brasil, na América Latina e no mundo. Esse é o nosso privilégio, né? É um privilégio. Qualquer outro poderia fazer, mas a gente faz como vocação. Então, eu que vim de um contexto de missão urbana, hoje eu tenho o privilégio de apoiar outras igrejas para se tornarem centros de transformação. Esse é um dos objetivos nossos. Que cada igreja possa se tornar um centro de transformação. E esse é meu desejo, é a minha oração, que cada um possa identificar e contribuir com a transformação do seu contexto. Isso só acontece a partir de pessoas, e essas pessoas têm nome: Daniel Beltrão, José Marcos, Lincoln Carlos, Mara Daniele, Simone, Priscila. Tem nomes, essas pessoas têm CPF, não são instituições. É Tiago Otero, Vanessa. Então tem tantos nomes aqui de amigos próximos. É Sergen, é Cláudia, é João Martinez. Tem tanta gente que forma esse corpo. Você fale o nome de Luiz Neto aqui, senão você vai ter Luiz problema. Neto. Luiz Neto, se eu não falar, ele vai ligar para mim lá de Macapá e vai dizer assim, você não falou meu nome. Então, Luiz Neto é um querido, né? Hoje é presidente da FEPAS, uma organização importante, e passou pelo projeto também Indivíduos Inspira o Programa, né? Então é isso, meu amigo. É um privilégio poder apoiar a igreja e estar ao lado dela, contribuindo com isso. Amém. Obrigado, Alberto. E essas pessoas também soma-se a essa lista enorme que com certeza tem nomes que foram omitidos aqui. Com certeza. Alberto Lins, esse querido, muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui do Jesus na Cidade. E eu espero que você tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo, e que isso tenha te fortalecido, que isso tenha edificado a sua caminhada e que você possa ser esse instrumento nas mãos de Jesus a partir do compromisso de ser sua testemunha, a partir do compromisso de ser seu imitador, de alcançar pessoas e dessa forma provocar uma transformação em caráter individual, em caráter coletivo e, portanto, de toda uma comunidade, assim como o Senhor lhe aprouver. Que Deus te abençoe e até o próximo Jesus na Cidade. Eu vou pedir mais uma vez, se você ainda não fez, se inscreva aqui no canal, me ajude também na divulgação desse conteúdo, indicando para os seus amigos.
Que Deus te abençoe e até o próximo Jesus na Cidade. Tchau, tchau.